Muito bem, de volta com matemática. Vamos continuar com o mesmo livro. Agora abram ele na página 33, na parte de matemática. Vamos continuar estudando sobre previsão do tempo, temperatura. E aqui em cima, vocês colocam a data de hoje, tá bom? Hoje é dia 25/6/2020, ok? Muito bem. Então, número 1. Os jornais apresentam diariamente previsões para o tempo e para a temperatura. A figura abaixo foi recortada de um jornal de grande circulação. Analise-a. Essa palavra é muito importante. Analise-a. Não é para olhar ali e já sair respondendo. É para analisar, é para olhar bem olhado. É para observar todos os detalhes. Então, a gente percebe aqui que tem o dia da semana, o dia do mês. Então, por exemplo, terça-feira, dia 6/3, todos os quadradinhos traz essa informação. O dia da semana, o dia do mês, ou seja, a data. Que mais traz de informação? Vamos ver. No quadradinho aparece o sol, a lua. Então, mostra aqui o sol de manhã, à tarde e à noite. Aqui é o desenho do tempo. Se tá sol, se tá nublado, se tá chovendo. E embaixo aqui nós temos dois números com uma flechinha do lado. Não sei se dá para vocês verem. Então aqui o primeiro número, ele tem uma flechinha vermelha virada para cima. E o segundo número, em azul, tem uma flechinha azul indicando para baixo. O que será esse número? Ele tem um C, um sinalzinho que nós aprendemos esses dias, olha só. O que significa aqui esse símbolo? Significa graus Celsius. Então, dá para eu saber que aqui é a temperatura. Se tá flechinha para cima, temperatura alta, a máxima. Se tá flechinha para baixo, é a mínima. Então, vamos analisar aqui na terça-feira, no dia 6/3. Vamos ver aqui junto com a professora. Terça-feira, 6/3, de manhã vai estar um sol com um pouco de nuvem, à tarde também, e à noite também vai estar um céu com nuvem. A máxima prevista para o dia é de 31 graus, ou seja, vai fazer calor, e a mínima 18 graus. Provavelmente de manhã ainda faça frio, depois a temperatura vai aumentando ao longo do dia e depois abaixando à noite, tá bom? Então vocês vão observar todas essas informações em todos os quadradinhos. Depois de observar, analisar com muita atenção, vocês vão responder a essas questões aqui do lado. Então, na pergunta A, que informações podem ser obtidas ao realizarmos a leitura desta imagem? A Provi acabou de falar, né? Nós vimos aí a data, nós vimos o tempo, a temperatura. Letra B. A que período do mês essa previsão se refere? Bom, para eu saber qual era o período do mês, eu vou ter que olhar a data para saber que período, de que dia a outro dia, né? Qual é o período? Então começa, por exemplo, aqui na terça-feira, no dia 6/3 e vai até que dia? Eu vou olhar essa informação aqui na tabela. Letra C. O que indica setas apontadas para cima? A Provi também já comentou. O que indica para cima? E na letra D, e as setas apontadas para baixo? Elas indicam a temperatura, né? Qual é a temperatura alta e qual é a temperatura baixa? Você vai colocar aí. Letra E. Nesse período, qual foi a temperatura mais baixa? Então, aqui vocês vão ter que olhar todos os números em azul
que são as temperaturas baixas, e vão olhar em que dia, em qual período, em que dia fez a temperatura mais baixa. Letra F. Em qual desses dias ocorreu a temperatura mais alta? Então, aqui é o contrário. Vocês vão olhar aqui e anotar qual foi o dia em que fez mais calor, que a temperatura foi mais alta. E letra G, de quanto foi essa temperatura? No dia que fez calor, de quanto foi? Então, vocês têm que prestar muita atenção que tem momentos que pergunta que dia e tem outros momentos que pergunta que temperatura. E toda vez que eu indico a temperatura, eu tenho que colocar o número com o símbolo dos graus Celsius, que é a bolinha com o C, tá bom? Depois a número 2. Pesquise informações sobre a temperatura atual na sua cidade, no estado de São Paulo e em algum país da América do Sul. Qual das temperaturas é a mais alta e a mais baixa? Então, como é que você vai fazer aqui? Você vai colocar lá, Piracaia, que é o nome da sua cidade. Vai pesquisar qual é a temperatura mais alta e mais baixa de Piracaia de hoje. Depois você vai colocar São Paulo e pesquisar a temperatura mais baixa e mais alta de São Paulo. Depois você vai escolher um país da América do Sul. Pode ser qualquer país da América do Sul e fazer o mesmo. E aí, depois que você fez toda essa pesquisa, toda essa anotação, que você pode utilizar o seu caderno para anotar, porque aqui não vai caber, você vai responder qual das temperaturas é a mais alta e a mais baixa. Então, por exemplo, em São Paulo a temperatura mais alta é tanto. A temperatura mais baixa foi em Piracaia, um exemplo. Tá bom? Qualquer dúvida, é só perguntar lá no particular da Provi. E a número 3 vocês não vão fazer, tá bom? É só até a número 2. Belezinha? Daqui a pouco volto com a aula de geografia.